Olá, bem-vindos a mais uma live de orientações sobre a aplicação da terceira atividade diagnóstica em rede da educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Letícia Cortes. Atualmente, eu estou gerente de elaboração e aplicação na Coordenadoria de Avaliação aqui na Secretaria Municipal de Educação. É muito bom contar com a presença de todos vocês, professores, diretores, toda a equipe diretiva, para que a gente possa estar conversando um pouco sobre o processo de aplicação da avaliação, né? A atividade diagnóstica em rede, ela acontece trimestralmente, né, na nossa rede de ensino, como é sabido por todos, né? E a gente aqui da SME faz uma avaliação em nível de rede, portanto, num caráter sistêmico e sistemático, né, para os grupamentos AV3 e o P3. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é entender como é que estão, né, os nossos estudantes que estão inseridos dentro desses grupamentos na sua fase final, né, de cada EJA, seja de EJA 1 ou seja de EJA 2. Né? E a partir daí, produzir insumos, né, subsídios que são importantes para que professores, diretores, gestores em geral possam fazer as intervenções necessárias, né, para qualificar os processos pedagógicos no chão da escola, no chão da sala de aula, certo? Então, muito bem-vindo à nossa última live de 2023 sobre a aplicação da atividade diagnóstica em rede. Pode passar, por favor. Como eu estava falando anteriormente, né, é muito importante, toda live eu venho aqui e digo isso, né, a gente aproveitar esse momento para fazer realização e atualização cadastral dos estudantes, né, e incentivar o uso das ferramentas pedagógicas disponíveis. Então, você, gestor, você, diretor, incentive isso com seus professores, faça isso com o seu corpo docente, né, com seus alunos. É muito importante a atualização dos dados cadastrais dos estudantes. Pode passar. Bom, e dando continuidade ao que a gente começou falando aqui, né, o objetivo da atividade diagnóstica em rede, como o próprio nome já diz, é, sobretudo, diagnosticar. Né? O diagnóstico ele vai mostrar para a gente, né, como que os nossos alunos estão caminhando em relação aos objetivos de aprendizagem. Né? E a ideia é apoiar, a partir desse diagnóstico, apoiar os nossos estudantes para que eles, de fato, avancem. Né? A partir de um diagnóstico qualificado por meio de habilidades, né, a verificação de consolidação ou não de habilidades, o professor ele pode fazer uma análise do desenvolvimento ou não dessas habilidades e promover, ao fim disso, né, uma intervenção. E aí, pensando como ele vai fazer isso, se tem um caráter mais individualizado, se ele pode atuar em pequenos grupos, se ele pode se utilizar de monitoria, né, a autonomia do professor para esse processo interventivo, ela continua sendo a mesma. Né? Ele precisa, na verdade, entender o que fazer com esses dados, né, para qualificar a sua prática. Né? Em alguma medida, esse diagnóstico também ele auxilia o estudante na sua trajetória educacional, né? Mostrar para o estudante em que ponto desses objetivos ele está, o quanto que ele avançou, o quanto que ele ainda precisa avançar, também funciona como estímulo, né? Para que esse estudante avance e alcance seus objetivos. Pode passar, por favor. Bom, eu acho que tem aqui um tópico muito relevante sobre a aplicação, né, que a gente precisa destacar. A aplicação da nossa DR agora do terceiro trimestre, ela vai acontecer nos dias 12 e 13 de dezembro, né, de 2023, né, como prazo final. O início dessa avaliação, à medida que as provas forem sendo distribuídas nas unidades escolares, ele começa no dia 4 de dezembro. Tá? Então, se a sua escola, a partir do dia 4 de dezembro, já está com a avaliação, pode começar a aplicação. Então, dia 12 e 13 de dezembro são as datas, né, oficiais que estão previstas no calendário, mas a gente considera como datas finais. E a data início, 4 de dezembro. Tá? Quem é que faz essa avaliação? A EJA 1, bloco 1,
EJA 1, bloco 2. Então, a gente tem na EJA 1, bloco 1 e 2, AV3, tá? E EJA 2, bloco 1 e 2, UP3. Quais são os componentes curriculares avaliados? Leitura, escrita e matemática. E como é que isso acontece? Né? Uma avaliação presencial, que é impressa, distribuída nas unidades escolares. Então, o estudante precisa estar na escola para realizar a prova, né? E ela também pode acontecer num formato digital, né? Em caráter excepcional, quando o estudante, por algum motivo de saúde, de doença, ele não possa comparecer. Tá? Aqui nesse slide, a gente apresenta a estrutura dessas avaliações. É muito importante, né, os professores, os diretores, a comunidade escolar de maneira geral, os próprios estudantes saberem como é que se configura essa avaliação, né, qual é o esqueleto que essa avaliação tem. Né? Então, se a gente observar lá em EJA 1, né, as avaliações de escrita, elas possuem 3 questões. O objetivo é entender se esse estudante ele já consegue, né, dentro da perspectiva de produção textual, se ele já consegue identificar uma palavra, produzir uma frase, produzir um texto, e aí eu estou pensando numa perspectiva gradativa da produção desse texto, de aquisição dessa língua e de produção escrita. Né? Com relação à leitura, são 12 questões de múltipla escolha, né? Com 4 alternativas. O estudante tem que escolher uma opção de resposta. Né? E matemática, a mesma coisa, 12 questões. Eu estou falando de EJA 1, tanto bloco 1 quanto bloco 2, no recorte AV3, tá certo? Com relação a EJA 2, tanto no bloco 1 quanto no bloco 2, a escrita ela já fica diferenciada. Ela passa a ter uma questão, né? A expectativa é que esse estudante ele já tenha o processo de escrita mais avançado. A gente quer entender os níveis, né, desse processo de produção escrita. Então, ele só tem um item, que é a produção do texto, né? É importante a gente falar que a produção desse texto ela vai estabelecer um diálogo, uma conversa com os gêneros que estão sendo abordados no material. Isso é muito importante dizer. A gente quer que essa avaliação ela tenha, sobretudo, um cunho familiar, que esse estudante se sinta à vontade com questões, com situações contextuais que já foram vistas por ele em sala de aula com o seu professor. Então, essa avaliação ela vai trazer, né, uma proposta de produção textual a partir de um gênero que já tenha sido trabalhado na sala de aula, que já tenha sido visto no material, tá certo? Com relação ao número de questões de múltipla escolha, na EJA 2, tanto no bloco 1 quanto no bloco 2, a gente vai ter 16 questões, tanto em português quanto em matemática. Então, essa é a estrutura da prova. É muito importante que todo mundo conheça essa estrutura. É importante que toda essa equipe saiba que essa avaliação é uma avaliação produzida internamente pela equipe aqui da Gerência de Elaboração e Aplicação, pela equipe de professores da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Né? É um grupo de professores que produz essa prova. Essa prova é produzida por essa equipe, revisada internamente, só depois a gente passa para o processo, né, de impressão e de distribuição para as unidades escolares. Então, é significativo estabelecer esse diálogo com o currículo da nossa rede, né, o currículo da educação de jovens e adultos, e, sobretudo, com o material, para que, como eu falei anteriormente, né, essa prova ela possa assumir uma característica familiar. Né? Bom, com relação a uma outra orientação, além da estrutura do teste, é outra orientação que eu posso dar aqui para vocês. Né? A gente falou lá no início, eu gostaria de reiterar, né, que essa aplicação, oficialmente, ela está marcada para os dias 12 e 13 de dezembro, mas ela começa a partir do dia 4 de dezembro, né? E que a ADR, né, gente, ela é apenas um dos 3 instrumentos previstos pelas nossas normativas internas, né, para o processo avaliativo do estudante. Né? E aí o professor ele pode lançar mão de outros instrumentos de avaliação. Né? Refletir sobre a experiência do aluno, como está sendo posto aqui no segundo tópico desse slide, né? É importante. Né? É muito importante a gente refletir sobre essas diferentes experiências
do aluno. E aí a gente também orienta que a aplicação de língua portuguesa ela seja realizada num dia diferente da avaliação de matemática, tá? E que essas aplicações não coincidam com a aplicação do questionário contextual. E por que isso, gente? Por que esse cuidado? Por que esse zelo? Porque a gente preza, né, por qualificar esses resultados de aprendizagem dos nossos estudantes, certo? Então a gente conta com vocês para isso. Com relação à aplicação, a gente falou que ela vai ser preferencialmente aplicada no formato impresso, né, presencial na escola. Um outro tópico muito importante é que os alunos público-alvo da educação especial precisam realizar a sua atividade diagnóstica em rede com rede de apoio, né, sempre que possível. Então é importante, se ele tem um professor, né, que possa estar apoiando nessa aplicação, respeitando essa necessidade que é especial, vai ser de suma importância para qualificar aí, o processo de aprendizagem desse estudante. Outra orientação muito importante com relação à aplicação, né? Ela diz respeito aos cartões respostas. E aqui nesse slide a gente destaca aqui a correção dos cartões respostas de língua portuguesa, né? Leitura e escrita em matemática. Ela será realizada por meio do lançamento das respostas no DESESC, tá? E aí a gente salienta aqui, né, em fonte vermelha, que o lançamento da correção do DESESC ele deve acontecer até, gente, prazo final, até o dia 15 de dezembro de 2023. É muito importante que a gente não deixe as coisas para o final para o final do ano letivo, né, que a gente possa adiantar da melhor maneira possível esses resultados, para que a gente não fique no final do ano, tudo acontece, né? São as festas de fim de ano, a gente precisa fechar os nossos sistemas aqui o quanto antes e terminar da melhor maneira possível o nosso ano de 2023. Bom, relembra aqui que o cartão resposta está no verso da capa da avaliação, né? Os cartões respostas eles precisam ser assinados pelo estudante, lógico, a gente fala isso sempre que possível, né? E eles precisam ser destacados por quem vai lançar essas respostas da unidade escolar para o DESESC, né, para os transcritores. Então, aí, cada unidade escolar tem sua organização interna e o responsável precisa destacar. Gente, eu queria chamar a atenção para um outro fator. Toda unidade escolar recebeu um guia para essa correção e para esse lançamento dessas respostas. Então, é muito importante que leiam esse guia de correção, e leiam esse guia de transcrição, esse guia enviado pela Gerência de Análise Devolutiva de Dados aqui da Coordenadoria de Avaliação também. É muito importante que o transcritor leia para que preencha da melhor maneira possível, né? Para que coloque dentro do DESESC da melhor maneira possível essas respostas. A gente destaca, salienta, né, que os professores farão a marcação do cartão resposta para os estudantes do EJA 1, bloco 1, quando for o caso, tá? Se o professor, se a unidade escolar entender que se faz necessário, ok, pode fazer, tá? E no DESESC, deverá receber falta, além dos estudantes que estiverem ausentes no dia da avaliação, os estudantes que não pertencem à AV3 e UP3. Lembrando, gente, a nossa avaliação de rede, ela faz um recorte somente para a AV3 e para o UP3. Como está todo mundo lançado no sistema, para que a gente possa pescar esses estudantes aqui, os demais precisam receber falta, ok? Bom, e aí aqui a gente vai destacar um ponto de atenção, que é um marco legal, né, dos processos avaliativos aqui da Secretaria, que a gente precisa destacar, a equipe diretiva precisa estar destacando isso para os professores, né? Então, vamos lá, vou ler aqui para vocês. Conforme o artigo 5º, parágrafo 4º da Resolução SME número 378 e as suas alterações por meio da Resolução SME número 406, de 25 de agosto de 2023, destaque: deverão ser utilizados a cada período de avaliação, no mínimo, 3 instrumentos avaliativos diversificados, elaborados em consonância com o currículo
e definidos pelo professor, sendo um deles a atividade diagnóstica em rede para a composição da nota final. Eu falei isso anteriormente, reitero isso aqui. A atividade diagnóstica em rede ela é apenas um instrumento de avaliação. O processo avaliativo ele precisa ser macro, ele precisa ser grande. Eu preciso de diferentes instrumentos para poder entender como é que está, como é que os objetivos de aprendizagem estão sendo alcançados ou não. Né? Aqui a gente precisa olhar a rede de uma forma grande. Né? O professor ele consegue fazer isso no miudinho, no pequeno. Lançar mão de diferentes instrumentos de avaliação qualifica o seu olhar, qualifica a sua intervenção e traz maior fidedignidade para o seu processo de arbitragem de avaliação. Né? O processo de avaliação não é algo aleatório. Ele, e sendo super redundante aqui, né, mas de uma maneira intencional, ele é processual, processo de avaliação. Ele obedece etapas, ele obedece caminhos, e ele precisa estar calcado em critérios. Não existe avaliação sem critérios. Né? Então, será que de todas as habilidades que foram lançadas para que os estudantes aprendessem, né, os estudantes aprenderam tudo? Foram lançadas todas as habilidades previstas? O quanto foi aprendido? Será que esse estudante precisa de mais tempo? Então, tudo isso compõe, né, um grupo de reflexões que esse professor precisa fazer na hora de arbitrar a sua nota, o seu conceito. Certo? Então, esse é um ponto de atenção que a gente queria destacar muito e que é de fundamental importância. A gente tem um marco legal que baliza as nossas ações. Né? Bom, outro destaque diz respeito aos questionários contextuais. Né? Esses questionários eles podem ser aplicados, né? A gente dá aqui como início, juntamente com o início da prova. E aí a unidade escolar ela organiza, né? Quando vai ser o dia de aplicação de língua portuguesa, quando vai ser de matemática, quando vai ser a aplicação do questionário contextual. E esse questionário ele está liberado para sua aplicação a partir do dia 4 de dezembro. Né? Com posterior lançamento no DESESC para o dia 15 de dezembro. Gente, lembrando, o questionário contextual ele vai nos ajudar a entender, como o próprio nome já diz, o contexto das realidades em que os nossos diferentes estudantes, sujeitos da educação de jovens e adultos, estão inseridos. Né? Olhar o desempenho acadêmico de uma forma fria, sem pensar nas questões contextuais, pode ser algo incipiente para a gente poder pensar o processo de desempenho acadêmico dos meninos. Né? Se a gente puder somar, né, ao desempenho acadêmico um olhar sobre as perspectivas contextuais, eu acho que a gente qualifica o nosso processo de avaliação. Né? De novo, deverá ser disponibilizado rede de apoio para os alunos público-alvo da educação especial para o preenchimento do questionário do estudante. Tá? Os questionários contextuais da EJA serão aplicados para todos os estudantes que estão em AV ou UP 2 e 3. Se a escola tiver quantitativo de questionário, né, disponível, né, depois de aplicar ao AV-UP 2 e 3, pode-se estender uma aplicação ao AV-UP 1 também. Tá? A gente faz um cálculo aqui de distribuição, né, pensando nesses estudantes do 2 e o 3. Então, se sobrar, pode estender para o 1 também. Tanto o questionário quanto o cartão-resposta deverão ser preenchidos pelos próprios estudantes na sala de aula, tá certo? Então, essas são as orientações, os destaques que a gente dá em relação ao questionário contextual. Os resultados. Os resultados de participação e dados de desempenho em língua portuguesa, leitura, escrita e matemática, bem como o panorama dos questionários estarão disponíveis imediatamente após o lançamento no DESESC, tá? Então, o link para o acesso ao DESESC é esse que está aqui embaixo, que vocês conseguem ver, que todo mundo já sabe, tá? Que é o nosso sistema interno, o DESESC, né? O nosso sistema de avaliação interna. E aí todo mundo pode acessar e lançar após a aplicação tanto das avaliações quanto dos questionários. E é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer imensamente o tempo de vocês, a dedicação por estarem aqui, né, compartilhando mais um pouquinho dessas orientações importantes para esse processo de aplicação de avaliação.
E dizer que a gente está aqui, o pessoal da equipe de avaliação está aqui, a coordenadoria de avaliação, a gerência de elaboração e aplicação, para maiores esclarecimentos, para dúvidas, qualquer coisa, entre em contato com a gente está aqui para esclarecer. Muitíssimo obrigada pela participação de todos e até a próxima, até o ano que vem. Tchau, tchau, pessoal.